Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo alerta para a portaria. E quero subordinar esse tema num texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, eu vou ler versículos 32, 33 e 34. Dizem assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Hoje é 7 de abril de 2025. Segunda-feira, desejo a todos uma semana ricamente abençoada. Poderoso Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, rogando a tua misericórdia por mim, por todos que estão me ouvindo, pela tua igreja, pelo nosso país, pelas nações do mundo todo, pelas pessoas que não te conhecem, Senhor, como Salvador. Rogo as tuas misericórdias. Pai, te apresento cada ouvinte, a família de todos, resolve os problemas, expulsa todo o mal. Pai, também te apresento essa missão, a minha vida, a nossa família, enfim, todos. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, até um tema diferente, né? Mas tá dentro do texto base que eu li, né? Pelo menos tem relação. Alerta para a portaria, para quem fica na porta. E nesse contexto, eu quero, assim, identificar cada um de nós, cada cristão, cada servo de Jesus Cristo, como um porteiro. Dentro desse contexto aqui que Jesus fala, ele manda o porteiro vigiar. Aqui Jesus está falando justamente sobre momentos que vão anteceder a sua vinda. Ele estava falando aqui, naquele sermão da montanha, falando, né, sobre a sua vinda, sobre os acontecimentos. E aqui mesmo ele fala que somente Deus sabe o dia e hora e manda a gente vigiar. É claro que quando ele diz aqui, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho aqui com F maiúsculo, representando ele próprio, Jesus, aí ele disse, não, Pai. Jesus, como filho, ele disse que ele não sabia, mas na sua natureza humana. Nós sabemos que Jesus, ele se apresentou aqui para o mundo, ele tinha sua natureza divina, né, como Deus. Então ele, como Deus, sabe, né, o dia, a hora e tudo mais, o momento, mas ele estava se referindo ao filho como se fosse aquela natureza humana dele, né, o filho que saiu do ventre de Maria. Aí ele diz, olhai, vigiai e orai. 3 coisas importantes aqui, né? Jesus faz a gente observar essas 3 coisas como um zelo, um cuidado diário. Olhar. Já pensou a gente andar no escuro ou andar por um caminho que a gente nunca passou e praticamente andar tateando ou olhando para os lados, não vendo os perigos, não vendo os abismos naquele lugar? A gente vai se acidentar, a gente vai se machucar, a gente não vai chegar ao destino, porque a gente não está usando os olhos. Olhar aqui não é simplesmente ver. Olhar aqui é estar atento aos acontecimentos, aos sinais que o próprio Jesus fala, né? E também olhar para os comportamentos de todos e da pessoa própria. E diz, vigiai.
Vigiar significa ter cautela, ter prudência, ter cuidado para não vacilar. É uma responsabilidade muito grande de cada pessoa que defende o Evangelho de Jesus, dizendo que aceitou a Ele como Salvador e viveu uma vida sem vigilância, sem cuidado, né? Uma vida assim descomprometida. É isso que Jesus quer dizer. E a outra coisa importante, muito importante, é orar. Paulo fala uma certa vez na carta aos Tessalonicenses, ele fala aos irmãos em Tessalônica, que essa oração deve ser sempre, não pode cessar. É uma oração que a gente precisa estar sempre ligado. Orar significa falar com Deus. E falar com alguém é você estar em contato com essa pessoa. Então, quando a gente está em contato com Deus, orando, a gente está apercebido das coisas espirituais que estão acontecendo em nossa volta. Dos demônios, daquilo que a gente não vê com os olhos físicos. Aí ele diz, porque a gente deve olhar, vigiar e orar. Porque não sabeis quando será o tempo. O tempo, que ele quer dizer, é a volta dele. O arrebatamento da igreja. Versículo 34, inclusive falando sobre vigilância, Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou ler aqui versículos 6 e 7, diz assim, não durmamos, pois, como os demais. Esse dormir aqui é o sono espiritual, é estar vivendo uma vida cristã descomprometida com a palavra de Deus. Isso é ficar dormindo, não estar prestando atenção, acordado para a volta de Jesus. Aí ele diz, como os demais, ou seja, tem muitos que estão dormindo. E é verdade, a gente sabe disso. Aí ele diz, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Jesus falou sobre isso, né? Como já expliquei, as três coisas, orar, olhar, vigiar e orar. Paulo fala sobre essa vigilância, sobre essa vigilância. Aí ele segue, porque os que dormem de noite. E os que se embebedam-se de noite. Vê que perigo. É noite. E a noite é propícia para quem, ou propícia, né? Desculpa, a noite é propícia para quem quer dormir. Dormir significa estar despreocupado com qualquer coisa, né? Porque ninguém consegue dormir se estiver preocupado, né? E os que se embebedam, ele diz aqui, Paulo, à noite. A pessoa que se embebeda, se embriaga, é uma pessoa que, no caso aqui, Paulo quer falar no sentido figurado, trazendo para o lado espiritual, é uma pessoa que vive uma vida espiritual quase que inconsciente. Uma vida espiritual sem noção, sem controle, porque é assim que o bêbado fica, né? E a noite significa, nós estamos vivendo uma noite muito escura, de fatos que estão deixando todos nós, devidamente preocupados e ao mesmo tempo prestando atenção, porque Jesus falou sobre isso. Mas aí Jesus fala, para concluir aqui, gente, versículo 34 da leitura base, ele diz, é como um homem, ele fala aqui, o exemplo, né? É como um homem que partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, aos seus empregados, e a cada um deu a sua responsabilidade, a sua obra. Agora veja, presta atenção, alerta, por isso essa frase que eu vou citar agora é a origem do tema que o Espírito Santo me deu hoje. E mandou, segue Jesus, ao porteiro que vigiasse. Por isso que eu estou dizendo que cada um de nós que professamos a fé em Jesus, somos tratados nesse contexto, como já disse, como porteiro
que precisa estar vigiando na porta. Precisa estar prestando atenção. Mateus 24, 42, 43 e 44, vou encerrar agora, Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Ou seja, um pai de família, se soubesse, porque o ladrão não avisa, né? Olha, amanhã eu vou na tua casa te roubar. Não, é surpresa. Até Jesus, a sua volta é comparado, né? Ele como um ladrão na comparação, né? Que vem sem avisar. O ladrão é ágil, é apressado, não avisa. Vem disposto a levar o que é precioso do lugar em que ele está invadindo, né? No bom sentido da palavra, Jesus vem para buscar a sua igreja, invadindo no sentido, né, puro da palavra, essa gama, essa atmosfera demoníaca, né, que está no mundo. Jesus invade e retira o que é de mais precioso aqui dessa terra. E o que é mais precioso para Jesus aqui e para todos nessa terra? É a sua noiva, é a igreja. Segue o versículo 44 aqui para encerrar. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Está vendo? Mesmo estando vigiando, que nesse caso, quando a gente vigia sobre esse fato aqui da volta de Jesus, a gente está pensando, né? Pensando, meu Deus, é hoje, é amanhã, daqui a pouco. Mas Jesus diz, vai vir na hora em que a gente nem está pensando. Engraçado, né? Então, gente, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos estar atentos todos e atento eu, Jessé, para a volta de Jesus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.